Está começando Pode Sim, o encontro digital do Seminário Internacional de Mães. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Sim, o podcast do Seminário Internacional de Mães, aquele podcast que tem temas aí alinhados com a maternidade, que trata tudo sobre a maternidade. Se você perdeu algum dos nossos episódios, volta correndo lá, vai ouvir, vai assistir, porque vale muito a pena. E hoje o nosso assunto é diversidade. Afinal, como ensinar sobre diversidade para os nossos filhos? Se nós queremos um mundo mais inclusivo e respeitoso, como que a gente ensina os nossos filhos a crescerem valorizando as diferenças? Hoje eu estou aqui, como mãe, num lugar não de fala, porque eu sou uma pessoa branca, heterossexual, não tenho deficiência, e os meus filhos seguem as mesmas características. Então eu estou aqui no lugar de escuta, inclusive para mostrar para vocês que adultos também podem e devem aprender sobre a diversidade o tempo todo. Mas antes, vamos falar sobre o patrocinador do nosso seminário de mães, da 11ª edição do Seminário Internacional de Mães, que é a Pompom. Quem é mãe sabe, né? Cada fase do crescimento dos pequenos tem seus desafios. E a Pompom está lá para todos eles. Desde 1968, a marca oferece fraldas para os recém-nascidos, opções para os mais grandinhos e produtos essenciais para troca e também para o banho. Tudo com segurança, qualidade e aquele cuidado que a gente confia. Acesse o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e conheça a linha de produtos Pompom. Pompom, nosso jeitinho de cuidar. Antes de falar com quem eu vou conversar, eu vou falar sobre um pouquinho aqui sobre as diversidades que a gente vai falar, porque quando a gente fala a palavra diversidade, muita gente pode pensar que é só orientação sexual, por exemplo, ou a gente está falando somente de raça, e nós estamos falando sobre diferença de raça, etnia, gênero, orientação sexual, deficiência, classe social e cultural. E tem muitas outras classes aí, outras questões, outros temas que entram na diversidade. E para trazer aqui para o nosso bate-papo, eu converso com a Cris Kerr, que é consultora de inclusão e diversidade. Tudo bem, Cris? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua disponibilidade, aí um espacinho na agenda. Agora, espaço na agenda, a gente teve que brigar com ele, viu? Foi o Josimar Silveira, o Jones, da família Quilombo, marido da Adriana, pai do Aquins e da Dandara. Jones, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, é um prazer estar aqui, é sempre muito bom a gente estar podendo falar sobre temas tão importantes, né, sobre um tema tão importante que é a diversidade, então, muito prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece aí o seu espaço na agenda também. E a Fernanda Teles, que vocês já conhecem, está aqui sempre nos bate-papos comigo, que é a sócia-diretora do Seminário Internacional de Mães, mas também psicóloga, educadora parental. Fê, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, que prazer estar aqui, que tema valioso, né? E hoje eu estou aqui num papel não para ensinar, mas de aprender e amplificar essa conversa. Como mãe CEO do Seminário Internacional de Mães, o meu compromisso é abrir espaços para que essa pauta chegue a mais famílias. Obrigada pela presença, viu, Cris e Jones? A gente que agradece. É isso aí. E aí, a gente está aqui, como a Fernanda disse, como eu disse também, num lugar de escuta, porque a gente precisa aprender. Então, a gente estava até falando nos bastidores aqui, né? Para quem que a gente tem que falar sobre diversidade? Para o público que faz parte do perfil diversidade ou para as pessoas que estão ao redor? Muito mais para quem tem que aprender, né? Então, nós todos estamos aqui para aprender. O Jones tem muito aí para ensinar para a gente. Eu tenho uma questão para colocar depois, que eu tenho uma situação de diversidade bem implícita em casa também, mas eu vou deixar isso mais para o final aí para a gente falar. Bom, Jones, eu quero começar com você. Aqui a gente vai falar sobre a importância da representatividade no ambiente infantil, como que as crianças começam a perceber a diferença, né? E qual a influência dos pais, do papel dos pais sobre essas crianças. E aí a minha pergunta para você pode parecer bem um clichê, mas a gente precisa ouvir sobre isso. Como que é ser negro no Brasil
e criar filhos negros no Brasil? Nossa, essa pergunta acho que talvez seja a pergunta que eu mais respondi assim nessa trajetória, nessa nossa trajetória no criando conteúdo na internet e falando sobre, entre outras coisas, sobre as questões raciais, né? Mas, bom, vou falar primeiro, ser um homem negro no Brasil é ser uma pessoa que... Bom, talvez seja muito forte o que eu vou falar, mas é alguém que tá sempre em Aqui evidência. Aqui é o seu momento. Tá certo. Então, fique à vontade. Tá, muito obrigado. Essa é alguém que está em evidência negativa, pensando numa história, pensando historicamente, né, na formação colonial desse país, né, na estrutura desse país, é ser alguém que é visto sempre como o possível agressor, o possível contraventor, enfim, pensando nas polícias, pensando na sociedade como um todo. E a partir daí, ser pai, principalmente de um menino negro, acho que de uma menina negra também, né, mas no meu caso, como homem negro, como já tendo sido um menino negro, ser pai de um menino negro, me traz um monte de gatilhos, um monte de alertas, né? De preparar o meu filho para algumas situações que ele, não é que ele pode viver, é que ele vai viver, né? Que ele vai viver de forma... fatalmente ele vai viver. Então, esse alerta, né, de ter que... O meu filho agora começou, por exemplo, ir para a escola de transporte público, sozinho. Uhum. A quantidade de informações e de orientações que a Adriana e eu, a Adriana, minha esposa, né, que a Adriana e eu tivemos que dar para o Aquins, né, são muitas informações, foram, assim, muitas recomendações. Chegou um momento que ele falou assim, nossa, papai, eu tenho que me preocupar com as pessoas ruins, né, sei lá, com possível assalto, com uma coisa, mas eu tenho que me preocupar em como lidar, por exemplo, com a polícia também, que está na rua para me proteger. E aí a minha resposta é, infelizmente, filho, infelizmente, você é um adolescente negro, né? Tem uma música do Emicida que fala assim, que chega um momento onde a gente descobre que existe a pele alva e a pele alvo. Uhum. E aí eu tenho a incumbência de falar para o meu filho, de olhar nos olhos do meu filho, que só precisa existir, que é uma criança, que é um adolescente inteligentíssimo, que está, né, descobrindo as coisas, que ele é uma pele alvo, sem fazer nada, sem precisar fazer nada. No nosso país, ele é uma pele alvo. Então, é um peso muito grande. A minha filha ainda tem 9 anos, Nandara está brilhando, tá, né, atriz, e tá galgando lugares assim que a gente não imaginava. Ela é incrível também, mas também a gente já precisa falar, olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo e tal. Não é com você, não é culpa sua. Isso já está posto, isso já está... Enfim, você vai passar por algumas coisas, inevitavelmente. A gente espera que não passe, a gente torce que não passe, mas a gente precisa preparar as nossas crianças para viver situações de racismo, né? Enquanto os pais de crianças brancas não precisam, né? Eles levantam, as crianças brancas acordam e saem. Uhum. Acordam e saem para o mundo, né? E existem. Né? Enfim, e eu acho que a nossa luta, a nossa militância, a nossa fala, o nosso apelo é para que exista essa igualdade, né? Para que meu filho possa sair na rua e existir, e viver e ser feliz, sabe? E ser quem ele quiser, e a minha filha também, como todas as outras crianças, não só eles, todas as crianças, independente da etnia, enfim, independente de qualquer coisa, né? Então, a gente carrega essa incumbência ainda, né, então, no século XXI, e eu não vejo atualmente perspectiva disso mudar
Tão enfim, próximo. num futuro tão próximo, né? Eu acho que ainda leva um tempo, né? Mas a gente segue, porque a gente já tomou isso como o nosso papel mesmo, né? De dar nossa contribuição para que lá na frente seja minimamente melhor. Com certeza. É persistência, não pode parar, a luta não pode parar, né? Correr atrás dessa missão aí, é o que você falou, tem que acontecer sempre. Infelizmente, não deveria ser assim. A gente deveria ter uma educação diferente, né, Cris? Mas não pode parar. Se não existe uma educação diferente, não dá para desistir. Cris? Parar não é uma opção. Não é uma opção, exato. Tem que acontecer, Jones, é isso mesmo. Cris, quando que é a hora de falar sobre diversidade para as crianças? E assim, sobre diversidade geral, tá? Tudo. Desde o amiguinho negro na sala de aula, até o amiguinho que tem alguma deficiência, que precise de algum cuidado diferente. Como quando começar a introduzir esse assunto na infância? Então, na verdade, esse assunto já existe desde que a gente nasce, a gente já percebe, a gente já começa a perceber essas diferenças entre as pessoas, a gente já começa a perceber essa diversidade. Então, quanto antes a gente falar sobre o assunto, melhor. Hoje, a gente já vê que as gerações mais jovens, a gente brinca, inclusive, que eles já vêm com o chip da diversidade, da inclusão, mesmo sendo criados por pais e mães de outras gerações que vieram cheios desses preconceitos, como o Johnny está trazendo aqui. Uhum. Então, a gente já vê essa geração diferente. A minha filha, por exemplo, chama Beatriz, ela tem 20 anos. Ela já tem uma cabeça completamente aberta. As crianças também têm uma mente muito mais aberta. Por quê? Porque a gente vai formatando a nossa forma de ver o mundo de acordo com aquilo que a gente consome de informação. Uhum. E o que estas gerações, no caso a geração da minha filha Z, as crianças que são geração alfa, elas estão consumindo informações que já trazem uma série de diversidades. Então, quando o Johnny traz, por que tem esse preconceito todo, por exemplo, com pessoas negras? Porque na minha época, né, Johnny, eu sou da geração X, pessoas de 45 para cima, quando a gente via uma novela, um filme, quem era a pessoa que fazia o papel de mal? Quem era o traficante? Quem era o bandido? Era sempre uma pessoa negra. Então, isso vai moldando, gente, os estereótipos para as pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente consome de informação. Uhum. E hoje, o que as crianças estão consumindo de informação? Elas vão ver um desenho que tem todas as diversidades. Tem a criança com deficiência, tem a criança LGBT, tem a criança negra, ou seja, ela já está vendo aquilo na televisão, que vai formatando os estereótipos, né, a forma da criança ver o mundo, e também na escola. Isso é outra preocupação que nós, como pais e mães, precisamos olhar. Qual é a escola que meu filho e minha filha está estudando? Então, a minha filha, por exemplo, um dos melhores amigos dela da escola é um menino negro, que se autodeclara como preto. Tem uma amiga com deficiência, ou seja, para ela vai ser muito mais natural quando chegar no ambiente de trabalho. Olha, Beatriz, a gente vai trazer uma criança, uma pessoa com deficiência para trabalhar com você, você vai trabalhar com diversidade de pessoas. Ele já tem uma mente muito mais aberta por causa disso. Então, quanto antes a gente começar a falar, melhor. Por quê? Os estereótipos são essas classificações, a gente começa a formatar no nosso cérebro dos 5 aos 7 anos de idade. Uhum. Então, é aqui que a gente precisa começar a falar sobre essa temática com as crianças. E o que acontece muitas vezes, né, eu quando dou treinamento, eu passo alguns vídeos que eu falo, as crianças, quando elas têm 5 a 7 anos, elas não têm nenhum preconceito, porque o preconceito, ele vai ser estipulado de acordo com os estereótipos que eu vou vendo e as crenças que eu escuto dentro da minha casa. Uhum. Então, tudo vai depender. Por exemplo, chega a minha filha vira e fala, mamãe, eu tenho uma amiguinha que tem 2 mães. Como que eu vou reagir, eu como mãe? Eu vou falar, que legal, filha, puxa, que bacana, 2 mães. Agora, se eu falo, nossa, que absurdo, como assim? Então, quer dizer que elas são um casal homoafetivo? Tudo está em como a gente vai levar para essa criança também aquilo como algo natural ou aquilo como algo que eu estou vendo de uma forma que não é bacana. A criança não tem preconceito, ela começa a desenvolver o preconceito a partir dos 7 anos de idade. E é aqui que a gente precisa cuidar muito para falar sobre essa temática, para que a gente comece a construir crianças que não venham com esse preconceito. E daí nos treinamentos a gente fala muito, se a gente é capaz de criar o preconceito, a gente é capaz de desconstruir.
com muito esforço. Muito mais Com difícil, né? Muito mais difícil. Dependendo da idade, quanto mais eu tenho de informação no cérebro, mais difícil de desconstruir. Por isso que a necessidade da gente começar a falar desde criança. Jones, diga, você pediu a palavra. Então, eu queria acho que é incrível, né? O que a Cris disse a criança desde muito cedo percebe as coisas, né? E eu queria trazer muito sobre o ambiente escolar, né? Tem pesquisas, inclusive, que eu ia te perguntar, inclusive, isso, se seus filhos já passaram por alguma situação de preconceito na escola. Então, mas antes disso, eu vou trazer, mas antes disso, as crianças, elas percebem o não dito, né? Porque muita gente acha que uma atitude racista ou uma atitude discriminatória é só você ofender a pessoa e falar, sei lá, macaco, você é gay, e não, o não dito, para as crianças, principalmente, na primeira infância, é primordial, é fundamental, né? Por exemplo, tem estudos, né, tem pesquisas que dizem que as crianças pretas, nas creches, por exemplo, elas são menos cuidadas, por exemplo, aquele cuidado elas recebem menos colo, né, aquela coisa de cuidar do cabelo, enfim, uma série de cuidados que são mais dedicados às crianças brancas do que às crianças negras. Se você pensar, né, eu sempre trago isso, durante um tempo a gente deu formação para professores do ensino fundamental, Fundamental 1, e a gente, assim, todas as vezes que a gente fazia essa pergunta, a resposta era a mesma, né? O professor vai chegar na quinta série ali, ou na quarta série, e vai imaginar, ele não conhece os alunos, ele vai olhar aqueles alunos ali, vai olhar aquela classe e pensar, quem que você acha que vai ser aquele aluno que vai ser, o melhor da classe, né, com as melhores notas, com o melhor comportamento, né, enfim, qual que é o estereótipo dele? Você fecha os olhos, o que você vê? Como é ele fisicamente? Qual o fenótipo dele? E quando você pensa naquele aluno que, nossa, vai ter trabalho, enfim, em 100% das vezes, esse aluno que vai dar trabalho é um aluno negro, é um aluno da comunidade, é um aluno que, enfim, que tem uma série de questões aí, de faltas, e por uma questão histórica, né, não coincidentemente, é negro. E aí você pensa no quão se investe, né, você pensar no investimento, você vai fazer um investimento, você vai investir no que você acha que vai te dar retorno, no que naquele imaginário vai te dar retorno, ou você vai investir numa coisa que você, na sua cabeça, é duvidosa? Então, as crianças negras, no geral, são deixadas de lado, são negligenciadas, né, em detrimento das outras. E ninguém falou, e ninguém está falando porque você é branco ou porque você é negro e tal, mas a criança branca, ela está vendo aquela atitude, ela está percebendo aquela situação e se colocando no lugar, opa, eu tenho mais valor. E o contrário é inversamente proporcional. A criança preta também está olhando e fala, opa, talvez eu não valha tanto assim. Talvez eu realmente não mereça tanto investimento. Talvez eu... E isso vai se incutindo, e isso vai se perpetuando. Sim. E colocando as pessoas em lugares, em caixinha, desde muito cedo. Então, tá lá no colo, tá lá no cuidado básico, tá no tratamento... E aí eu estou falando só da escola, porque muitas vezes as crianças pretas descobrem, na maioria das vezes, elas descobrem o racismo na escola, ela descobre que ela é, porque em casa ela é o fulaninho, ela é o João, é a Maria, que está com as famílias, que estão com seus iguais, estão ali, estão com seus amiguinhos na rua, e é tudo muito tranquilo. Na escola, no tratamento com outros colegas e no tratamento com os profissionais da escola, seja professor, seja o inspetor, enfim, os profissionais como um todo, ela descobre o quão negra ela é e o quão o racismo está presente. Não consegue. E aí eu estou falando por experiência própria, por pesquisas, e você pode conversar com milhares de pessoas e vão trazer, né, as pessoas negras vão trazer essa vivência. Né, parece até repetitivo, porque
várias pessoas negras que viveram os anos 80 e 90, estudaram na escola pública principalmente, nos anos 80 e 90, vão trazer e reproduzir exatamente o que eu estou falando, talvez parecendo que é a mesma pessoa que viveu na mesma escola no mesmo momento, né? Mas é uma situação que é recorrente, que ela é estrutural, né? E aí, refazendo a minha pergunta, os seus filhos já passaram por alguma situação assim na escola? Já passaram, não diretamente de xingamento, por exemplo. A gente começou a criar conteúdo na internet por conta de uma situação que aconteceu com a Kins, por exemplo. A Kins tinha 4 anos de idade, estava numa escola particular, e a professora mandou um bilhetinho para a gente um certo dia, dizendo que o Akin se recusou a fazer a lição de matemática, porque ele achou, a lição era: circule a família que parece com a sua, mas era em quantidade de pessoas. Mas quando ele bateu o olho e ele ouviu a palavra, ele leu a palavra parece, o Akins, ele lê, né, ele lê e compreende, ele está alfabetizado desde os 3 anos de idade. Uhum. E quando ele olhou para aquela imagem, ele falou para a professora, ele falou: olha, não tem nenhuma família que parece com a minha aqui. Porque aí você já consegue imaginar as famílias, né, como eram, qual é o fenótipo das pessoas, das famílias que eram representadas nesse material didático, né, que eram pessoas loiras, pareciam famílias, sei lá, suíças, nórdicas, enfim. E aí ele falou: não tem nenhuma família que parece com a minha. E no momento ele pediu para desenhar, ele falou: posso fazer aqui a minha família? Era uma lição de matemática, era uma questão de quantidade, mas ele olhou ali e não se viu. No primeiro momento a gente pensou: nosso filho tem 4 anos e já está ali se posicionando, e está resistindo, mas isso, no segundo seguinte, a gente parou, não, peraí, não, nada disso, meu filho tem 4 anos, ele não tem que ser ele a olhar para esse material didático que não traz representatividade nenhuma, onde ele não está representado, onde ele não se vê, porque é muito importante para a criança também se ver representada, seja no material didático, seja no desenho, né? É aquilo que a Cris trouxe, né? Da representação, de você olhar as novelas, olhar os filmes, olhar o que a TV traz e não se ver como pessoa boa, né? Se vê sempre como o ruim da história, ou não se vê simplesmente está anulado, né? Naquela situação. E aí eu falei: não, a gente conversou, falou: não é o nosso filho que tem que pensar nisso, ele só tem 4 anos. A escola tem toda uma equipe pedagógica para pensar esse material. Alguém avaliou esse material didático, alguém olhou, alguém autorizou, alguém, sabe, para além de quem criou, para além de quem produziu, alguém autorizou que isso fosse distribuído na escola, que isso fosse aplicado na escola. E ninguém olhou para a questão racial. E a gente foi levar isso para a escola, mas paralelo a isso, a gente começou também, a gente falou: não é possível que outras famílias outras famílias negras não estejam passando o que a gente está passando. E a gente foi procurar na internet e não tinham famílias negras representadas. Tinha um monte de família branca falando sobre um monte de coisa, né? Geralmente mulheres que falavam de beleza, de alguma coisa, e aí engravidaram, então começaram a falar de maternidade, começaram a falar de família. E aí a gente começou a falar a respeito disso. A princípio falar sobre a questão racial e depois entendendo que a nossa presença ali já por si só já dizia, né? É uma família preta, é uma família negra que é desincentivada, enfim, e que a gente podia falar de qualquer outra coisa, e a gente veio trazendo outros temas. Mas foi a partir de uma situação vivida pelo nosso filho na escola que a gente começou esse trabalho, que já tem aí quase 9 anos, né? Então ele viveu, e a Dandara já viveu outras situações, do cabelo, posso pôr a mão no seu cabelo, ela gosta de usar tranças coloridas, às vezes está de black power, da pessoa, adultos e crianças ainda é compreensível, você vai conversar, tem curiosidade, mas de adultos, assim, abordado, tá no shopping, que cabelo bonito, sabe? E você não consegue imaginar isso
Imagina eu ver uma menina loirinha e falar, nossa, que cabelo loiro bonito, a chance de eu sair algemado é enorme. Entendeu? Então, são microagressões que vão ali, que você fala, não, só tô achando bonito, tá tudo mais, não, mas é um corpo que é completamente tocável, você pode tocar, você pode invadir o espaço daquele corpo, né, do corpo preto, principalmente das crianças. Né? Quantas vezes a gente ouviu a Dandara pequena e a pessoa falar assim, que linda, posso levar para mim? Vocês fazem outra. Gente, parece, né, seria cômico se não... Eu separei umas frases aqui capacitistas, né, que assim, não devem ser ditas. Separei poucas porque, nossa, tinha uma infinidade de frases. E aí eu vou falar 3 aqui, tá? Que eu separei que acho que são as que a gente mais escuta, né? Não tem só sobre racismo, tem sobre preconceito também com deficiência, mas eu vou ler aqui para vocês, ó. A primeira não sou racista, até tenho amigos negros. Ou seja, essa clássica, né? Isso tenta negar o racismo com base em relações superficiais, e aí você ignora todas as atitudes discriminatórias que existem, né? Outra, aqui não tem racismo, todo mundo é igual. Gente, acho que a gente não precisa nem comentar essa daqui, né? A gente está ignorando também todas as desigualdades reais aí e a luta contra isso tudo que o Jones acabou de falar. E a terceira que eu separei fulano é um exemplo de superação. Quando a pessoa, né, tem alguma deficiência aí, física principalmente, ou seja, romantiza a deficiência da pessoa e trata isso, aquela sobrevivência como uma atitude heróica, né? E joga toda a responsabilidade nas costas da pessoa com deficiência, pessoa, né? Exatamente. É só você se superar que dá tudo bem, fica tudo bem. Exato. Se ela não vive bem é porque ela não superou. Então, se ela vive bem é porque ela superou. Ai, que bom. Né? Então, esquece toda a falta de acessibilidade que existe. A gente tampa os olhos para tudo isso, né? Fê, você como mãe e como educadora parental, quais são os principais desafios ao abordar esse tema com as crianças? Diversidade. E aí eu falo da diversidade ampla, né? Em todas as suas características. Eu falei que aqui eu estou num espaço de escuta e de aprendizado, e a minha pergunta, eu vou contar um caso real, que por muito tempo eu tive vergonha de comentar, mas hoje eu preciso falar disso, porque eu preciso aprender e eu preciso ensinar outras famílias. Pergunta para a Cris e para o Jones. Quando a minha filha tinha 3 anos, a gente foi numa festinha, e o recreador era um moço muito alto, Rastafari, cabelo lindo, maravilhoso, mas eu não coloquei a mão, mas era muito lindo, maravilhoso, Jones. Negro e muito animado, falava alto, e ele chamava a atenção das crianças, as crianças enlouquecidas com ele, e a minha filha ficou só nas minhas pernas. Ela não largou a minha perna. E eu falava, vai lá brincar, o tio tá chamando, tá fazendo pintura, tá fazendo isso. E quanto mais eu tentava, mais ela chorava e ficava agarrada na minha perna. E aí, a hora que a gente foi embora, falei, filha, o que aconteceu? Por que você não quis brincar com o tio? E ela falou assim, mamãe, ele estava muito sujo. Olha isso. Eu tive vontade de chorar. O Guilherme falou que ele começou a me abanar, assim. Eu não tive reação. Que eu falei, meu Deus, eu sou psicóloga, eu sou educadora parental, eu trabalho com isso, olha o que eu tô fazendo, eu tô criando um monstrinho. E aí, ouvindo aqui a Cris falar, né, que a criança até 7 anos, ela não tem o preconceito. Como que a gente faz para criar? Se a gente vive numa bolha, a gente não vive, eu tô falando a gente assim, eu, graças a Deus, hoje eu expandi bastante, mas a família que vive numa bolha, que não tem contato com a diversidade, né? Como que a gente faz para criar filhos que consigam conviver, acolher, trazer com muito carinho e acolhimento a diversidade para a vida deles? Como aconteceu comigo, né? Pode ser a Cris começar? Posso começar. Depois o Jones comenta, pode ser? Fê, tem que sair da bolha. É isso que eu comecei a fazer. Assim,
Se a gente continuar vivendo na bolha, a referência vai ser a bolha. Então, eu preciso... Os iguais, né? Você trouxe essa história e... Primeiro, eu queria só comentar o que o Jones falou. Por que no livrinho da escola só tinha gente branca? Porque provavelmente quem fez o conteúdo só tinha gente branca e ninguém nem percebeu que não tinha uma família negra. Então, ou seja, a bolha nem começa comigo, né? Também. Faz parte do todo. Mas você contou a história da sua filha e eu estava pensando numa história aqui para contar para vocês, que eu participo de um grupo de igualdade racial. E a gente fez uma vez um evento que era para falar para as crianças as referências de rainhas e reis, né, do continente africano, porque é muito importante que a criança tenha referência. E era um evento que tinham muitas crianças negras. E estava a filha de uma amiga minha. A minha filha já tinha mais idade, era para criança mesmo de 5 a 7 anos de idade. E chegou a filha da minha amiga branca e foi a mesma coisa. Ela ficou grudada na mãe. E eu percebi. Aí eu fui lá e falei, vem cá, Clarinha, me conta uma coisa. Por que você está aqui com a tua mãe? Aí ela, tia, porque essas pessoas são todas diferentes de mim. Eu falei, não, aqui tem pessoas, vamos lá conversar, tem uma diversidade de pessoas. Olha lá, tem uma menina que nem você, da mesma idade que você, vamos lá conversar com ela. Mas o que acontece? O cérebro, ele já lê todo o panorama. Então, ele leu lá, ó, todo mundo é de um grupo do qual eu não faço parte desse grupo. Se a gente não faz essa ponte de falar, vem cá, ela é diferente de você, sim. Aqui a gente tem uma série de diversidades, mas vamos lá conversar. No fim da festa, ela estava amicíssima do grupo de crianças que estava ali. Mas se a gente não cria essa ponte, não mostra, a criança depois começa a entender. Ela é diferente de mim. Ou seja, eu não faço parte desse grupo. Faz sim. Você é diferente desse grupo, mas você pode fazer parte desse grupo, convivendo. Então, a gente precisa sair da bolha. E para sair da bolha é a convivência com crianças diferentes. Então, ter a criança com deficiência, ter a criança negra, ter a criança LGBT, né? A criança LGBT, ela começa a partir dos 7 anos a ser excluída do grupo. Ela vai para o grupo de meninas. Normalmente o menino que é gay, ele já não é mais aceito pelo grupo dos meninos, ele acaba indo para o grupo das meninas. Então, tudo isso que a gente precisa começar a desconstruir desde a época escolar. Então, tem que ter referência, extremamente importante, tá, Fê? Ter referência de outras crianças, ter a referência, por exemplo, uma coisa que a gente vê desconstruindo, né? O Jones estava falando, eu pensando aqui, né? Olha como mudou, né? Hoje, antes, lápis cor de pele. Qual que era a cor de pele? Uma pele clarinha, né? Ou seja, o quanto a gente está vendo mudar. Barbie, como era a Barbie? Era só a Barbie loira, de olho azul, branca. Hoje a gente tem Barbie de corpos diferentes. A gente tem as Barbies com deficiência, a gente tem Barbies negras em várias profissões. Ou seja, para a gente entender que se eu não tiver essa diversidade, como é que eu vou fazer com que a criança se habitue? E não é, por exemplo, dar a boneca negra só para a criança negra e a branca só para... Não, ela ter a diversidade ali. Eu lembro uma vez, o cachorro da minha irmã comeu a boneca, para a gente ver a importância do todo, tá? Não é uma coisa ou outra. E aí o cachorro da minha irmã comeu a perna e o braço da boneca que a minha filha tinha ganho. E ela fez o quê? Mamãe, vou jogar fora. Eu falei, não, a sua boneca adquiriu uma deficiência. Ela não tem a perna e não tem o braço e você vai brincar com ela. E olha, gente, eu nem trabalhava com diversidade ainda, tá? Eu falei, você vai brincar com ela, você não pode descartar porque ela tem uma deficiência. Porque o que a gente ensina quando a gente fala para a criança? Não, descarta, ela quebrou a mão, quebrou a perna, joga fora. Então, a gente precisa pensar nesse todo, na referência da criança, nos brinquedos que ela está brincando e com quem ela está convivendo, Fê. Então, tem que, furar a bolha. Quer comentar, Jones? Quero. É fantástico, acho que é incrível as colocações da Cris, mas eu vou um pouquinho além. A criança copia o adulto, né? A criança aprende com o adulto. Não é só eu colocar as crianças num ambiente que tem crianças negras. Com quem eu convivo? Quem são meus amigos? Quem frequenta a minha casa? Quem almoça na minha casa? Quem eu convido para minha festa? Né? Com quem que eu convivo? Então, e aí eu vou dar o nosso exemplo, a gente convive com pessoas tem pessoas, LGBT, gente trans masculino, trans feminino, e assim, são pessoas que vão chegando na nossa vida, né, mas que são de uma importância, assim, fundamental.
tanto para nós, adultos, principalmente para mim, eu, homem, que sou um homem negro, mas sou um homem negro, cis, hétero, que viveu nos anos 80, né? Eu tenho 45 anos, então eu vivi muito machismo, embora... Aí chegou um momento na minha vida que eu pensei, não faz sentido eu lutar contra a questão contra o racismo, eu falar de questão racial e ser preconceituoso com LGBT, com a pessoa trans, com a pessoa, sabe? E ser misógino, porque isso está incutido, né, na sociedade. O machismo traz todas essas facetas da homofobia, da transfobia, da misoginia e tal, e eu, como homem cis, hétero, reproduzia tudo isso. Chegou um momento na minha vida, sabe qual é o momento da minha vida? Principalmente, eu já tinha vindo um pouco antes pensando sobre isso, mas quando eu descobri que ia ser pai de um menino, principalmente, eu falei, esse menino não tem que... Esse menino precisa aprender antes do Aquiles nascer, antes do Aquiles ter nome. Eu sabia que eu precisava ser diferente para que o meu filho fosse diferente daquilo que eu vivi. Para que ele fosse uma pessoa que respeitasse todas as outras pessoas e que se fizesse respeitar. Então, as minhas convivências mudaram, a minha visão... E assim, conviver com outras pessoas diferentes de mim, conviver com a diversidade, me trouxe uma experiência muito incrível. E eu acredito que essa convivência, tanto minha quanto da minha esposa, com essas pessoas, com a variedade, a diversidade de pessoas, fez com que as minhas crianças olhem para as pessoas apenas como pessoas. Então, não importa se uma mulher se relaciona com outra mulher, se um homem se relaciona com outro homem, se é uma pessoa trans, se é uma pessoa cadeirante, não importa. Isso eu consigo dizer, né? Eu acho que tem várias coisas que eu preciso, que eu tenho tratado com as minhas crianças, que a gente tem conversado, que aparece uma coisa ou outra, mas nessa questão de olhar para o outro como ser humano, olhar para o outro e se posicionar em momentos seja de bullying, seja de racismo, seja de homofobia, se posicionar sem se expor, né? Se posicionar, chama um adulto, ou se for ali no mesmo nível, no coleguinha, falar, olha, isso está errado, isso não está certo, isso que você está fazendo. Isso faz parte do que a gente vive, do que a gente, muito para além do que a gente fala. A gente fala muito, conversa muito, em casa não tem tabu, assim, quando a gente senta para comer, principalmente no jantar, que é o nosso momento de troca, não tem tabu. Qualquer assunto aqui a gente vai destrinchar, por mais difícil que seja, a gente vai conversar, né? E vai tentar trazer da melhor forma. Mas antes disso, o que a gente vive, o que a gente mostra para eles a partir das nossas atitudes com as outras pessoas, eu acho que isso grita muito mais alto do que a gente fala, né? Então, essa convivência, né? Quando a gente pensa nas crianças brancas, né? Pensando aí, eu estou trazendo esse recorte racial, por que as crianças brancas, no geral, não têm bonecas pretas? Porque bonecas pretas são compradas só pelas famílias pretas. Que é importante a representatividade das crianças, né, das crianças pretas se vê nos brinquedos, se vê nas bonecas, mas é importante também as crianças brancas naturalizar essa existência da pessoa negra, e o brincar é um preparar para a vida adulta. Sim. Né? Quantas bonecas... A gente tem que se policiar em tudo, né? Porque se a gente está falando de educação, principalmente, a gente tem que implantar essa educação, essa cultura nas pessoas, né? Acho que é essa a briga que a gente estava falando aqui no começo, né, Jones, na sua primeira fala. Acho que é essa luta que a gente tem que fazer, né? Eu vou contar uma experiência que eu tive com o meu filho. Meu filho, eu tenho 2 filhos, um de 8, um de 2. Então eu estou na fase aí de começar não, já comecei com o mais velho, né, já há alguns anos, e vou contar essa experiência para vocês, mas de introduzir esse assunto das diferenças, de que as pessoas são diferentes, de que todos têm que ser respeitados, de que todos são seres humanos. Essa frase que é capacitista, que eu falei aqui, que aqui não tem racismo, aqui todo mundo é igual, é o que a gente gostaria que fosse a realidade, que não é a nossa realidade. Então, por isso que a gente não pode se apegar a essa frase, mas é o que a gente gostaria que acontecesse. Então, meu filho estudou aí no
na pré-escola e no primeiro ano numa escola onde ele tinha 2 melhores amigos, um branco e um negro. E assim, eram uns 3 grudados, eu tive que mudar meu filho de escola por uma questão de conteúdo da escola, mudei ele de escola, não me apeguei a isso, não vi, não percebi nada disso, porque de verdade não era uma prioridade para mim. Então não é algo que assim, deixa eu colocar na minha lista de prioridade. Incluir diversidade está por último. Não, mas não estava na minha lista, né? Então, primeira coisa era o conteúdo da escola. Depois, na metade do ano, que o meu filho chegou para mim e falou assim: mãe, eu não tenho um lápis cor de pele. E aí eu falei, mas na hora, não foi automático, né? O falar, mas vamos comprar. Não, mas foi assim, qual cor de pele? Ué, cor de pele, mãe. Falei, qual pele? A minha. Aí eu falei, mas podia ser a sua pele ou podia ser a do fulano. E falei o nome do amiguinho, que era o da outra escola, que era o amigo. É verdade. A pele dele não é igual a minha. Eu falei, não é, então. Qual cor de pele você quer? E aí, nesse momento, eu fui com ele direto numa loja para comprar. Tem uma marca, né, que fez os lápis tons de pele. Então, eu falei assim, então eu vou comprar todos os tons de pele. E aí você vai ter todos os tons de pele. Então, essa cor aqui que você está chamando de cor de pele é bege. Essa cor chama bege. Então, tem um nome essa cor. Você quer tons de pele? Tá aqui, ó. Aqui tem o seu tom de pele, tem o tom de pele do amiguinho, tem o tom de pele do outro, tem o tom... E aí depois da caixa de lápis de cor, essa escola que ele estudava tem muito outdoor pela cidade onde eu moro. Eu moro no ABC. E aí eu comecei a olhar as fotos do outdoor. Aí eu olhei pro meu marido e eu fiz assim, não tem uma criança negra, não tem um oriental, não tem. Não tem diversidade. Não tem, só tem branco. Branco com cabelo mais escurinho, como o do meu filho, branco com cabelo loiro, só tem branco. Isso passa uma mensagem, né? Não é? Total. E aí Isso passa uma mensagem. Questionar a escola, mas eu fui questionar a escola, porque quem me atendeu foi uma pessoa negra. E eu fui falar com ela. Aí eu falei assim, olha, eu vou trocar o Giovanni de escola, né? Já falei que ia trocar, porque já estava determinado, não só por esse motivo, mas tinham outros motivos também, mas esse motivo começou a me incomodar. E aí, a partir desse motivo, eu comecei a olhar os outros defeitos da escola. E aí eu cheguei e falei, não quero essa escola. E eu fui falar para ela que eu ia tirar o Giovanni de lá. Mas por quê? Qual é a sua insatisfação? Eu falei, a primeira insatisfação não devia ser minha, devia ser sua. Porque você é uma pessoa negra, e cadê um outdoor com uma criança negra dessa escola na cidade? E aí ela se calou, ela ficou sem resposta, olhou para baixo, olhou para mim e falou assim, você quer a carta de transferência agora ou você vem buscar depois? Ela não tinha o que me responder. Foi um dos motivos, né? Como eu disse, tiveram vários motivos, mas esse motivo foi o que começou a me incomodar. Então, se a gente não começar a policiar e a prestar atenção nesse entorno, a gente não inclui os nossos filhos no que a gente quer que seja uma inclusão, né? E fica muito mais difícil. E aí, Cris, eu até trago para você agora uma outra questão. E aquela diversidade que não é visível? Porque a racial está na pele, né? E como que a gente fala sobre uma criança com deficiência intelectual, por exemplo? Como que a gente trata isso? Eu costumo brincar que quando a gente dá treinamento sobre esses temas, as pessoas falam, eu queria um manual. Eu falo, então, mas não adianta manual, você tem que aprender a conviver com a pessoa que está ali na sua frente mesmo, aprendendo, convivendo, entendendo o que é importante para ela. As pessoas chamavam antigamente de especiais, né? Pessoas especiais. Não, ela não é uma pessoa especial, ela é uma pessoa que tem uma deficiência, e, portanto, a gente precisa de uma acessibilidade, dependendo do tipo de deficiência que ela tiver, para que ela ou esteja ali na escola, ao invés de ter, antigamente, eram separadas as escolas, hoje a gente tem visto um esforço, muitas vezes até, eu tenho até uma prima que é professora, que ela fala que a gente não foi treinado, por exemplo, para ter uma criança autista dentro da sala. Eu não sei nem como lidar com uma criança autista, ou seja, sim, tem que ter treinamento com algumas especificidades ali dessa criança. Um dos pontos que a gente percebe é que as crianças já estão aprendendo a lidar, porque ela tem essa curiosidade de chegar perto da criança, entender, conversar com ela, né? Mesmo que ela seja diferente, ela tem essa curiosidade. E aí vai muito de como o Jones trouxe, o exemplo que a gente dá. O que você está falando
quando a criança fala, por exemplo, que ela vai tratar com a deficiência, seja ela qual for. Hoje em dia a gente tem as deficiências que a gente chama de deficiências não visíveis, são aquelas que a gente não vê automaticamente. A gente tem visto um cordão com um girassol para identificar, não sei se vocês já viram, né? Agora, eu preciso naturalizar que aquela pessoa tem uma deficiência. E isso a gente faz através da convivência com a outra criança, fazendo com que ela não entenda que ela é especial, porque tanto quando você traz de aquela pessoa se superou, ou ela é uma coitada, porque na nossa época era muito mais coitada, né? É isso. Eu lembro que minha mãe, toda vez que uma pessoa com deficiência, ela falava, ai, coitadinha dessa pessoa com deficiência, por que Deus fez isso com ela? E aí eu falo, qual a associação que a gente traz? Coitada. Ela não é nem coitada, nem super nada. Ela é uma pessoa que precisa de uma acessibilidade, dependendo do tipo de deficiência dela, para ela se inserir dentro daquele contexto. Então, hoje, está muito mais fácil da gente ter essa acessibilidade, de ter a convivência com pessoas com deficiência, do que tinha antigamente. Antigamente, minha mãe, por exemplo, ela contava que tinha uma prima com deficiência que eles escondiam, porque era vergonhoso você ter um filho com deficiência. Comum. Então, hoje a gente já tem visto muita diferença. Hoje a gente tem várias pessoas com deficiência. Por que a geração Z e a geração do seu filho, dos seus filhos já é alfa, por que eles são uma geração mais aberta para essa temática? Porque, por exemplo, eles acompanham várias pessoas com deficiência que são youtubers, que estão na novela, que estão na série. Então, por isso que eles vêm desconstruindo, e para eles tratam com uma naturalidade. A minha filha estudava com 3 crianças com deficiência na sala dela. Nossa. Então, esse é um ponto que, de novo, eu trago aqui. Veja que escola que os filhos de vocês estão estudando. Ele está estudando com pessoas negras? Está estudando? Não está, é o que você fez. Tem o que questionar. Sim. Outro dia um amigo meu falou, meu filho foi jogar... agora eu não lembro qual era o jogo, e tinha lá time de menino, time de menina. Eu fiquei indignado. Aí eu fiz assim, e o que você fez? Eu sei, a gente fica indignado, mas o que você fez? Aí eu falei para ele, volta, era xadrez. Falei, volta lá e fala, mas por que tem turma de menino e turma de menino jogando xadrez? Isso não tá certo, tem que jogar todo mundo junto, que independente de qualquer característica que aquela pessoa tenha. Sim. Então, eu falei, volta na escola e questiona. Então, é isso que a gente precisa questionar. Por que eu não tenho professores negros? Sim. Por que eu só tenho pessoas negras nos trabalhos de limpeza, de segurança? Eu preciso começar a questionar, porque se a gente não questiona, a gente naturaliza. É verdade. Seja qual for o tipo de diversidade que a gente está falando. Então, a gente tem um papel muito relevante de trazer este questionamento. Por que não tem diversidade? O que está acontecendo? E trazer e pedir para a escola essas mudanças, igual você fez. Vai ter escola para falar que legal, leva seu filho embora. Você fala, ainda bem que eu estou levando. Não, foi o que ela falou. Você quer a carta de transferência agora, depois? Mas, enfim, fala, Jones. Eu acho que tem um outro ponto aí, que é a legislação, né? Hoje tem legislação que garante a pessoa com deficiência a ter um acompanhamento na escola diferenciado, a ter um auxiliar de desenvolvimento infantil ali com ela o tempo todo, e a escola tem que arcar com isso. Isso é legislação, né? Então, da mesma forma, quando a gente pensa na escola, quando a gente pensa na questão racial, a gente pensa na Lei 10.639, que é lá de 2003, e que a maioria das escolas não cumprem, né? Que é falar sobre a história da África, sobre a história afro-brasileira, sobre falar como se deu de verdade essa história, né? E não só a partir de Europa, né? Porque é isso, a história é contada a partir da Europa, se fala de feudalismo, se fala de Idade Média, se fala de feudalismo, enfim, traz, e aí a África só vai entrar a partir da escravidão para cá, né? E aí o negro existe da escravidão para cá. A África não existe. A África era um dos continentes mais evoluídos, assim, tinha coisas que a Europa não tinha, mas não se fala disso. Tem lei para falar disso, tem lei para acompanhar as pessoas com a deficiência. E eu acho que uma coisa bacana de se falar quando a gente vai procurar uma escola para nossos filhos, vocês seguem essa lei? Vocês seguem essa... O que vocês fazem? Qual que é o... Visitar o PPP lá, o plano pedagógico lá, como que é? Como que faz? Como que vocês fazem? Qual que é? É só lá no 20 de novembro que vocês vão falar disso? É só nas datas? Para começar, hoje em dia nem se usa muito essa coisa das datas comemorativas, né? Como você lida com essas coisas? Né? Então, perceber isso na escola.
Tem pessoas que na escola, as pessoas que estão ali, que tomam decisões, que fazem, que montam um projeto pedagógico, é diverso. Exato. Não é diverso? Tem LGBT, como que é? Tem mulheres, como que é isso? Né? Então, é pensar, não é só ter o coleguinha preto, acho que tem o coleguinha negro, é legal e tudo, mas quem está pensando essa educação é diverso? Exato. Ou é mais do mesmo? E essa é a reflexão também, né? Na questão não é só como ensinar a diversidade para os nossos filhos, mas é como nós estamos nos educando para ensinar isso para os nossos filhos, né? Então, é um leque muito mais amplo, né? Muito, muito amplo Mas mesmo. Você sabe que eu tenho visto muito mais, quando a gente dá os treinamentos, eu tenho visto muitos pais e mães falando do quanto os filhos têm corrigido eles. Então, falando assim, pai, mãe, está sendo preconceituoso com o que você está falando. Então, assim, a gente tem visto uma geração, uma mente tão desenvolvida, de novo, com pais e mães, mas por quê? Por conta daquilo que eles vêm consumindo de informação, que eles já percebem o bullying, por exemplo, né? Que antes era super naturalizado na nossa época. Não tinha nem nome, né? Não tinha nem nome. Hoje eu estava dando treinamento sobre assédio, as pessoas falam, mas pô, tinha tanto feminicídio assim, tinha, que não chamava feminicídio. Tinha bullying a vida inteira, teve bullying, só que não chamava bullying, hoje tem nome. Exato. Então, o que tem nome está sendo também ensinado para as crianças, o respeito, a diferença, o respeito com a pessoa que é coleguinha. Isso, e como a gente ensina, a gente vê isso ser replicado também, né? Essa questão do lápis, por exemplo, eu pego ela porque ela foi um passo, foi um processo, assim, foi um divisor, né? A gente teve um processo todo lá. Então, o lápis, um dia lá, uma das avós desenhando com meu filho, pega esse lápis bege, aí ele, não, pega esse lápis cor de pele, aí ele, bege, vó. É bege também, mas é que cor de pele. Não, vó, cor de pele é esse aqui, ó. E aí ele tem um potinho separado, porque ele ama pintar, então ele tem um de lápis metálicos, lápis neon, e aí ele separou um de lápis, tons de pele. Ele falou, não, pele é esse aqui, ó. Que pele que você quer? Ai, que legal. E aí eu ouvi isso de longe, e eu falei, poxa, que bom, né? Então ele já pegou isso. Aí tem uma amiguinha também na sala, que é síndrome de Down. E ele não sabia o que era uma criança com síndrome de Down. Para ele, aquela amiguinha é uma amiguinha com características diferentes, como todos os outros que tem ali na sala. Ai, mãe, a fulana é muito chata, ela fica... Eu falei, Gi, eu não sabia que era também, eu não sabia o que tinha, eu não sabia que tinha uma criança com síndrome de Down na sala dele. E aí eu, poxa, Gi, mas tenha paciência, né? Às vezes ela quer atenção, precisa de um pouquinho mais de atenção, conversa com ela, fala pra ela que não é legal fazer isso. E aí, quando eu fui na reunião, eu fiquei sabendo que a amiguinha era síndrome de Down. Então, cheguei em casa e fui falar, Gi, vamos conversar. Você vai encontrar algumas pessoas no decorrer da sua vida que têm alguma deficiência. Aí você falou a palavra deficiência, foi um... Como assim? Deficiência? O que ela tem? Aí eu fui dando exemplos palpáveis para ele. Eu não uso óculos, eu tenho uma deficiência visual. Não, mas você não é cega. Não sou cega, mas eu preciso de óculos para eu enxergar de longe. Se eu tiver sem óculos, eu não enxergo de longe. Isso é um tipo de deficiência. Então, algumas pessoas têm uma deficiência menor, outras mais moderadas, outras mais graves. Então, leve, né? Mais graves. E então, mas ela é uma amiga que ela precisa de atenção também. Então, como ela tem essa deficiência, ela precisa chamar um pouquinho mais atenção. Ela quer brincar, às vezes, ao invés de fazer lição. Aí você chama a tia quando você quiser fazer lição. Fala, olha, tia, agora eu não quero brincar com ela. Porque tem uma pessoa na sala, né? Só para ficar com ela, para acompanhar, exatamente. E aí você estava falando, Cris, de inclusão, sobre essa amiga sua ter falado de que na escola não tinha não tinha uma estrutura para ter uma pessoa autista. O meu irmão é deficiente intelectual leve. Então ele é epilético, teve muitas convulsões, e aí isso comeu bastante os neurônios dele, junto com os remédios. Então ele sempre trabalhou muito por cota. Aí... Gente, ninguém está preparado para a inclusão. Não é só a escola. Não, a empresa não está preparada para a inclusão. Ninguém está preparado para a inclusão. Porque hoje, eu vou falar como que ele está hoje, tá? Hoje ele trabalha numa loja de calçados, ele é vendedor. Ele não trabalha por cota, ele não entrou nessa loja por cota. Porque onde ele trabalhava por cota, ele era... Ô, PCD, pega isso aqui para mim. Ô, PCD...
Pega isso aqui para mim. Não, a gente sempre fala, a pessoa não é uma sigla. Então, as pessoas não sabem lidar, as empresas colocam a cota. O meu marido mexe muito com impostos, tributos, e aí ele fala assim, ele tem cota porque eles pagam menos imposto, é por isso que tem cota. Mas eles não educam, né, aquele ambiente para lidar com a inclusão. Então, as empresas estão preparadas, os colegas estão preparados, e hoje, onde ele trabalha, ele não tem que lidar com isso. A gerente dele sabe, né? Até porque ele tem um temperamento difícil em alguns momentos, então a gerente dele sabe, ele levou um laudo para ela ver, e tudo bem, Guilherme, não, vamos ficar com você aqui. Mas ele se identifica muito mais, ele está muito mais à vontade, ele está muito mais feliz no lugar onde ele não foi contratado por obrigação, porque eu acho que essa é a palavra, né? A cota. A cota, o que acontece, né? Quando as pessoas são contratadas pela cota, que é ótima, precisa ter cota, porque quanto mais a gente tiver representatividade, mais rápido a gente desconstrói esses preconceitos. Mas tem esse pessoal, né, inclusão. Não adianta a pessoa entrar, chamar pessoas de PCD, não adianta a pessoa entrar e não criar essa acessibilidade, que não é só acessibilidade que a gente fala do caminho, é acessibilidade atitudinal, que é a atitude das pessoas ali dentro. Então, o que acontece? Primeiro que as pessoas não querem a pessoa com deficiência. Por que ela não quer? Porque a gente quer a pessoa mais parecida com a gente. A verdade é essa, onde eu me sinto segura, onde eu me sinto tranquila. Então, a gente precisa mostrar que você vai aprender a lidar com aquela pessoa e não decidindo por ela. É o que foi uma das frases que você começou falando aqui. A gente precisa, acho que foi a Fê que falou, a gente precisa convidar a pessoa. Você traz para o baile, né? Convida ela para o baile, mas você tem que saber como é que ela gosta de dançar, que música que ela gosta de dançar, o que ela gosta de comer. Então não é só convidar e deixar ela lá, que é o que acontece com vários grupos. Né? Outro dia um executivo, eu estava dando uma aula, um executivo virou para mim e fez assim: acabei de fazer o meu papel, contratei uma mulher negra para o meu time. Eu falei, não, você acabou de começar o seu papel. A hora que você colocou essa pessoa dentro do seu time, você vai ter que acompanhar, saber como é que ela está se sentindo, porque a primeira coisa, ela vai chegar no time que só tem gente branca, o cérebro dela vai falar, você está no lugar errado. Você não pertence a esse lugar aqui. Então, você vai ter que ajudar ela a se sentir pertencente, se sentindo respeitada, valorizada nesse ambiente, assim como a pessoa com deficiência, assim como qualquer outro grupo que a gente está falando aqui. Então, não é só colocar, que é o que as empresas estão fazendo. Vamos contratar pessoa negra, vamos contratar a pessoa... Outro dia me chamaram numa empresa, contrataram 20 pessoas negras para estagiários, legal. E como é que vocês estão fazendo a inclusão das pessoas? Porque eles ficavam todos juntos, porque qual que é a nossa tendência? Ficar com o grupo igual ao nosso. Por quê? Me sinto segura nesse grupo. Exato. E aí eles falavam, mas eles não interagem. Não interagem porque eles não estão se sentindo num ambiente de segurança para eles. Então, como é que a gente vai... Aí a gente vai criar esse ambiente de segurança. Então, muito se fala sobre diversidade. A diversidade, gente, não resolve absolutamente nada. Pouco se pratica a inclusão realmente... respeito que as pessoas associam com inclusão de pessoa com deficiência, inclusão social, não é só essa inclusão que a gente está falando, é para qualquer pessoa. Se eu não me sinto pertencente ao grupo, respeitada, valorizada, podendo ser quem eu sou, por exemplo, chegam várias pessoas, eu estava vendo uma amiga negra falar que foi fazer entrevista, gente, 2025, ela tem um cabelo black, ela falou assim, Cris, cheguei lá com meu cabelão. Primeira pergunta da pessoa foi, deixa eu só te fazer uma pergunta, você tem todas as qualidades, mas o que você vai fazer com o seu cabelo? Ela falou, como assim, o que eu vou fazer com o meu cabelo? Não, porque o seu cabelo é muito armado. Então, mas esse é o meu cabelo. Se eu vou entrar numa empresa que eu não posso ser quem eu sou, que eu não posso ter o meu cabelo, que eu não posso me vestir do jeito... Não dá para a pessoa estar naquela empresa. Não dá para a pessoa estar naquela empresa. E aí ela acabou recusando. Não dá para aquela pessoa que fez aquela pergunta estar naquela empresa. Então, é isso que eu falo. A pessoa que não quer, hoje não quer estar naquela empresa. Então ela vai falar, então essa empresa não é para mim. E não é mesmo. Então hoje a gente tem muito que trazer essa educação para dentro do ambiente corporativo e fazer um trabalho muito forte dentro das escolas, para criar cada vez crianças mais abertas para esse tema de diversidade e inclusão. Exato, mas também, e começa em casa, né? Começa em casa, pelo exemplo, né? O Jones, uma coisa muito importante, o exemplo arrasta. É verdade. Fala, Jones, você quer falar? Só pegando um link dessa coisa das empresas, de inclusão, seja na empresa, seja na escola, porque hoje tem muitas escolas particulares com cotas para pessoas negras, né? E tal. Para além de colocar pessoas, né, de colocar pessoas ali dentro, precisa se implicar, eu preciso me implicar com isso e me comprometer com essa inclusão, né? Então, é formação para o corpo docente,
né? É uma coisa que a gente tem uma parceria com a escola que as crianças estão hoje, né? Que é uma escola que teve aí um edital de cotas, embora as crianças não tenham entrado nessa época, mas assim, e a gente conversa muito com a escola nesse sentido de não é só colocar um monte de pretinho aqui na escola, porque assim, se você for pensar, é uma escola que além de ser branca, é uma escola onde a renda per capita é diferente também, então tem um choque social também, tem um choque racial e tem um choque social. Se você não educa a sua comunidade escolar para receber essas pessoas, e aí comunidade escolar a gente vai falar de corpo docente, corpo discente, famílias, os funcionários operativos, a gente vai falar de tudo isso, é educar, é falar da formação, é conversar com as pessoas, sabe? Porque é isso, a gente está se a gente pensa na estrutura, a gente está num país estruturalmente formado com pilares do racismo, do machismo, né? A gente fala, se você precisa formar as pessoas, você precisa reeducar as pessoas, né? Porque para receber as outras, para se colocar, para se implicar e se ver como igual, para olhar e falar, opa, peraí, igual em direitos, porque nós somos diferentes, e viva a diversidade. Né? Vamos respeitar essa diversidade, vamos acolher essa diversidade, vamos respeitar o outro na sua existência, na sua essência, seja ele quem for, e isso precisa de formação, precisa de implicação. Então, na empresa, é isso, né? Não dá para ser só um redutor de imposto de renda. Né? Eu preciso me implicar e falar, olha, esse pessoal vai entrar aqui, esse pessoal vai ser tratado, né, como qualquer outro funcionário. Quer dizer, como qualquer outro funcionário, a médio prazo. A princípio, a gente vai fazer uma coisa chamada equidade, né? Isso. Porque não dá para você chegar e colocar todo mundo no mesmo lugar. Pô, eu tô chegando. Né? Então, quando você pensa em equidade, você precisa educar toda uma comunidade, seja no trabalho, seja na escola, seja onde for. E a mesma coisa que a gente estava falando antes lá eu quero que meu filho veja, né, o diferente, a pessoa diferente, normalize, né, essa coisa do diferente, que eu olhe a outra pessoa e respeite essa diferença. Eu preciso também me reeducar a minha comunidade ali no micro, na minha casa. Então, isso é em todo lugar, né? Eu preciso estar disposto, isso vai trazer conflitos, né? Você pensar que quando você coloca pessoas diferentes junto, vai ter um choque cultural, vai ter um choque racial, vai ter um choque social, e você precisa estar preparado para isso. Você precisa estar preparado, ou pelo menos disposto a lidar com isso. Isso, eu ia falar isso. Se não há essa disposição, vai ser mais do mesmo. A gente só vai reproduzir, vai colocar as pessoas ali para reproduzir o que ela vive lá fora já. Pô, agora você tem um emprego, eu sou uma pessoa com deficiência e tenho um emprego bacana, só que eu vou sofrer aqui a mesma coisa que eu sofreria num lugar que não tem inclusão. Talvez pior. É o que você falou no começo, né, Jones? O preconceito acontece pelo não dito também. Então, principalmente, precisa ser dito, precisa ser informado, precisa ser debatido. A pauta tá aí. A pauta é assim, ó, se a gente ficar falando de diversidade, a gente tem 1000 tópicos aqui para a gente pontuar, a gente vai embora, né? Então, a gente tem que conversar outras vezes sobre isso, porque a gente está chegando aqui no fim do nosso bate-papo, mas antes eu queria encerrar até com essa sua bandeira levantada, Johnny, porque ela faz total sentido para o que a gente precisa abordar aqui. E eu queria que a Cris comentasse sobre 2 eventos que você tem, é isso, Cris? Que você faz, fala para a gente um pouquinho deles. A gente faz um fórum desde 2010 chamado Super Fórum Diversidade e Inclusão, onde a gente convida empresas que tenham cases, que estejam fazendo de verdade, né? Porque eu falo que tem muita empresa que hoje está falando de números aí, mas a gente, quando vai olhar mesmo, não tem toda essa diversidade. Então, a gente traz exemplos de empresas que estão fazendo bons programas, que têm cases de diversidade e inclusão. É um fórum que acontece todo ano em outubro. E eu falo que sempre provocações, eu gosto muito de provocações positivas, né? A pessoa que pensa diferente de você, te fazer pensar e você abrir a sua mente. E há alguns anos, um amigo meu, que acabou virando amigo, um cliente, ele me falou assim, você tinha que criar um fórum
para falar com os homens, porque os homens podem ser grandes agentes de transformação. Quem que está no poder das empresas? Eu falei, não é que ele tem razão, né? Vamos fazer um fórum para falar com os homens sobre diversidade e inclusão, que a gente chama de DIEP na CKZ, que é diversidade, inclusão, equidade e pertencimento. E aí eu resolvi, eu gosto de coisa difícil, né, gente? Comecei o fórum em 2010, quando nem se falava sobre essa temática, e aí a gente lançou um fórum que chama Conversando com os Homens sobre DIEP, onde a gente convida só homens para virem ali para fazê-los virarem agentes de transformação em prol do tema que a gente está falando aqui. Então a gente organiza esses 2 fóruns. Eu falo que a frase que me define é as pessoas incomodadas que mudem o mundo. Então, eu precisei me conformar lá atrás para querer transformar o mundo, criar a CKZ, assim como os fóruns. Então, o meu papel é incomodar as pessoas, levando esse incômodo positivo para que elas também venham ser aliadas dessa temática. A gente precisa de todo mundo aqui. Sim. Se a gente tiver ainda, né, só falando com mulher, só falando, né, por exemplo, a pessoa negra, a gente precisa das pessoas brancas lá para escutarem do racismo, as pessoas hétero escutando sobre LGBTfobia, ou seja, eu preciso das pessoas ali para que a gente consiga efetivamente fazer uma transformação no Brasil e no mundo. Com certeza. E por isso até foi a minha primeira fala aqui, me conscientizando sobre a minha posição, porque eu acredito que muita gente pode questionar aqui, quando o nosso podcast estiver no ar, por que não era uma pessoa negra falando sobre diversidade, né, apresentando um podcast sobre diversidade. Então, porque eu preciso aprender também, porque eu preciso ouvir, como a Fernanda falou aqui pra gente, a gente muitas vezes não tem nem consciência de que o que a gente está falando está errado, é capacitista, é algo que ofende. Então a gente precisa olhar para isso, se policiar. Então a gente precisa ouvir pessoas como você, Jones, que estão aqui, que está aqui representando hoje, né, o seu público, e a gente precisa levantar essa bandeira que é sua. Então, eu vou pedir para você encerrar aí com uma mensagem para a nossa audiência sobre o nosso tema tratado aqui hoje. Bom, primeiro eu vou começar agradecendo o convite, né? Foi muito bacana conversar com vocês sobre diversidade. Acho que cabe sempre esse tema, né? Em qualquer lugar, eu acho que é muito importante a gente falar a respeito. E, bom, eu vou deixar aqui mais um apelo, né? Você falou de ser, né, de ser uma bandeira minha, mas aí eu vou discordar um pouquinho e dizer que é uma bandeira de todos, né? Eu acho que, seja ela qual for, eu acho que qualquer minoria, das chamadas minorias, né, eu acho que é uma responsabilidade nossa, principalmente de quem não faz parte dessa minoria, porque geralmente quem cria esse problema é quem não faz parte, né? Eu acho que o problema do machismo é mais do homem do que da mulher. É lógico que a mulher é a principal atingida, e a partir desse levante, dessa luta, vai se dando visibilidade, né? Pensando quem criou o racismo não foi a pessoa preta. Enfim, então é um apelo assim para que se tenha disponibilidade de se olhar enquanto ser humano, quem sou eu nesse mundo? Como que eu estou agindo? E dizer que se a gente ficar parado, sem fazer nada, só vai continuar do jeito que está, a tendência é só piorar, né? Eu acho que quando a gente se move, se movimenta de alguma forma, seja para falar na internet, seja para mudar na nossa casa, seja para questionar na escola dos nossos filhos, seja para questionar na empresa que a gente trabalha, né? A gente e principalmente quem tem aí também uma posição de tomada de decisão, o que eu estou fazendo? Se eu ficar parado, já vai ficar ruim, porque já está ruim do jeito que está, né? Quando a gente fala de diversidade, né? Então, o que eu posso fazer? Como eu posso me movimentar no sentido de melhorar essa situação, né? De olhar para as pessoas e fazer com que aquele meu redor, as pessoas que estão ao meu redor, consigam enxergar de forma diferente. Mas isso precisa partir primeiro de mim, eu preciso enxergar diferente. Então, fica esse apelo de você olhar para si e, a partir daí, ver ao redor o que você pode transformar, o que você pode mudar, e se colocar, e se movimentar, né? Porque ficar parado a zona de conforto é o que é o mais
já é o esperado, né? Sim. Então, sair dessa zona de conforto, né? Pensar, colocar aquela taxinha na cadeira para eu não ficar ali e poder levantar e poder andar e poder caminhar, né? Então, é nesse sentido que fica esse apelo de assim, não espere ser ofendido, que ofenda quem você é, a sua existência, para poder se levantar. Olhe para o outro, né, como se fosse você, né, e reaja nesse sentido, né, de olhar e falar, opa, peraí, se está errado, se é injusto, eu me posiciono, independente de quem seja, né? E as crianças estão aí para olhar para isso, né? Sim, esse tipo de atitude, né? Aliás, qualquer tipo de atitude está sendo observado e vai ser reproduzido lá na frente. É referência. Então a gente é referência e a gente é formador das crianças que estão vindo aí. Porque fica por conta da gente ou por conta do mundo. E tá aí, a gente escolhe quem que vai formar nossas crianças, né? Exatamente. E é isso. Exato. Eu agradeço muito obrigado. A gente falou num outro episódio isso. Se os pais não se conectam com as crianças, hoje as telas estão aí para se conectar, né? Sim, então, eles vão aprender. De uma forma ou de outra. Eles vão aprender. E vão seguir aquilo. Né? Uhum. Então, como que a gente se posiciona e como que a gente se coloca como agente, como, sabe? Acho que você falou das telas aí, não é o mote aqui da nossa discussão, mas essa coisa também de interferir, como que meu filho está vendo, o que ele está consumindo, o que ele está consumindo na internet. Tem muita coisa boa, mas a gente sabe que tem muita coisa ruim. Qual que é a minha interferência nisso, né? Sim. Enfim, esse acho que é tema para um próximo. Fica para tema para outro episódio. Por um próximo episódio. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigada pela sua participação, ela foi muito importante para a gente, muito enriquecedora, com certeza fez toda a diferença para o nosso bate-papo. Cris, muito obrigada também por ter disponibilizado aí um tempo na sua agenda, que eu também sei que é corrida, apertada, então, mais uma vez, te agradeço. Obrigada, eu que agradeço o convite. Posso só falar uma coisa? Claro, desculpa. Pode. Imagina, não, que eu não falei... É só para dizer, quem quiser conhecer o nosso trabalho, meu, da Adriana, juntamente com as crianças, com a 15, com a Dandara, a gente está nas redes, a gente está no YouTube, a gente está no Instagram, como Família Quilombo. Família Quilombo em todas as redes, e aí vocês vão conhecer um pouquinho aí do nosso conteúdo. Isso, a gente coloca todos os links aqui dos Instagrams aqui na nossa descrição, tá? Do episódio. Então, todo mundo aproveita, se não segue, clica, começa a seguir, porque tem muito conteúdo legal, tanto na Família Quilombo, quanto no Instagram da Cris. E assim a gente encerra mais um episódio do Pode Sim, o podcast do Seminário Internacional de Mães, que está aí na sua 11ª edição e acontece em maio. Se você não fez a sua inscrição ainda, ela também pode ser feita pelo link que está aqui na descrição desse episódio. Não perde tempo, corre, já passamos do primeiro lote, hein? Mas antes de encerrar, eu vou falar um pouquinho sobre o patrocinador do Seminário Internacional de Mães, que é a Pompom. Quem é mãe sabe. Cada fase do crescimento dos pequenos tem seus desafios e a Pompom está lá para todos eles. Desde 1968, a marca oferece fraldas para recém-nascidos, opção para os grandinhos e produtos para troca e também para o banho. Tudo com segurança, qualidade e aquele cuidado que a gente confia. Acesse o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e conheça todos os produtos da linha Pompom. Pompom, nosso jeitinho de cuidar. Você acompanhou o Pode Sim, o encontro digital do Seminário Internacional de Mães.